Banco de horas. Antes da reforma, a modalidade de compensação de banco de horas só poderia ser instituída por meio de negociação coletiva de trabalho. Depois da reforma, o banco de horas poderá ser pactuada por acordo individual escrito entre empresa e trabalhador. Contribuição sindical. A CLT estabelecia que a contribuição sindical era obrigatória. O pagamento era feito uma vez ao ano, por meio de desconto equivalente a um dia de salário do trabalhador. Reforma, a contribuição se tornou opcional. O desconto no contra-cheque está condicionado à autorização prévia e expressa do empregador. Danos morais. Antes da reforma, os juízes tinham uma maior liberdade para estipular o valor das indenizações em ações envolvendo danos morais. Com a reforma, os magistrados continuam definindo o valor das reparações. No entanto, foram criadas algumas limitações ao valor pedido pelo trabalhador em casos de danos morais. Elas estabelecem um teto para as indenizações. Ofensas gravíssimas cometidas por empregadores devem ser de no mínimo 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Porém, se houver reincidência na ofensa, a mesma pessoa, o juiz poderá dobrar o valor da indenização. Descanso. Acordos ou convenções coletivas não poderiam reduzir o intervalo mínimo de 1 hora para repouso e alimentação dos trabalhadores com jornada acima de 6 horas diárias. Se o intervalo não fosse concedido, ainda que parcialmente, o empregador era obrigado a pagar o período inteiro do intervalo com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Já a nova legislação prevê que o intervalo para repouso e alimentação poderá ser negociado por acordo ou convenção coletiva, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. A não concessão implicará o pagamento apenas do período suprimido com adicional de 50% sobre a hora normal de forma indenizada e sem reflexos nas demais parcelas trabalhistas. Férias. A regra anterior dizia que as férias poderiam ser divididas em até 2 períodos, sendo que um deles não poderia ter menos de 10 dias. Trabalhadores menores de 18 anos e os maiores de 50 anos não podiam parcelar o direito. Já a nova lei diz que as férias podem ser divididas em até 3 etapas, desde que haja concordância do empregado, mas uma delas precisa ter no mínimo 14 dias corridos, e as demais não podem ser menores que 5 dias corridos. Não há mais a proibição para que menores de 18 anos e maiores de 50 anos fracionem o período de descanso. Multa. Antes a empresa estava sujeita à multa de um salário mínimo regional por empregado não registrado. Outro salário mínimo regional era somado à multa em casos de reincidência. Já a nova legislação estabelece valor fixo para a multa de 3.000 por empregado não registrado. A quantia cai para 800 no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte. Teletrabalho. A legislação anterior não falava desta modalidade de trabalho. A nova lei prevê a prestação de serviço em regime de teletrabalho. De acordo com as novas regras, tudo que o empregado usar em casa deve ser negociado e formalizado por escrito com o patrão, por meio do contrato de trabalho. É o caso de equipamentos e gasto com energia e internet. O controle das atividades pode ser feito por tarefas concluídas. Tempo na empresa. Antes, era considerado serviço efetivo o tempo em que o empregado estivesse à disposição do empregador, seja aguardando ou executando ordens. Com a reforma, todo o tempo gasto na empresa por escolha própria do empregado com descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniformes não é mais considerado parte da jornada de trabalho. Trabalho intermitente ou por período.
Antes, a CLT não contemplava essa modalidade de trabalho. Já o novo texto diz que esse trabalhador pode ser pago por período trabalhado, recebendo por horas ou diária. Ele também tem direito a férias, FGTS, Previdência e 13º salário proporcionais. O contrato deve estabelecer o valor da hora de trabalho, que não pode ser menor que o valor do salário mínimo por hora ou a remuneração dos outros colegas que exercem a mesma função. Esse empregado deve ser convocado com no mínimo 3 dias corridos de antecedência e no período de inatividade pode prestar serviço a outros contratantes. Trabalho parcial. A jornada máxima de quem trabalhasse em regime de tempo parcial era de 25 horas por semana e a realização de horas extras era proibida. O trabalhador tinha direito a férias de no máximo 18 dias e não podia vender parte desse período. Já na nova legislação diz que a duração do trabalho parcial pode ser de até 30 horas por semana, também sem possibilidade de horas extras, ou de 26 horas por semana, com a possibilidade de 6 horas extras. Transporte. Antes da reforma, o tempo de deslocamento no transporte oferecido pela empresa para ir e voltar do local do trabalho, cujo lugar fosse de difícil acesso ou não fosse atendido por transporte público, era contabilizado como jornada de trabalho. Já na nova legislação, independente do meio de transporte usado, o tempo de deslocamento até a empresa não será computado como parte da jornada de trabalho. Gravidez. As empregadas grávidas ou que estivessem amamentando eram proibidas de trabalhar em lugares com condições insalubres, ou seja, aqueles que podem causar algum tipo de problema de saúde. Com as mudanças da reforma, as gestantes só serão afastadas automaticamente quando o local tiver grau máximo de insalubridade. Em ambientes com graus médio e mínimo, a empregada terá que apresentar atestado de saúde para se afastar do trabalho. Já as trabalhadoras que estão amamentando só serão afastadas de atividades insalubres em qualquer grau se apresentarem atestado de saúde.